Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Mais uma vez a gente traz um tema sugerido pelo nosso público, né? Pelo nosso Instagram, Entre Mentes Podcast. Quem pediu pra gente falar sobre autismo foi a Renata Wittholter. Ela disse que tem um filho com transtorno do espectro autista e a gente decidiu fazer um programa, né? Só o tema TEA é muito grande, muito amplo, então a gente decidiu fazer um programa dedicado aos pais que têm filhos com um transtorno desse espectro, né? Esse é um público que precisa cuidar bastante da própria saúde mental, às vezes a gente sabe que acaba ficando de lado, diante da novidade de um transtorno que até aquele momento, às vezes, a pessoa nunca se dedicou a entender. Muitas vezes as pessoas ficam perdidas porque não sabem nem onde procurar informação, né, de qualidade. Não tem uma rede de apoio que os ajude. Às vezes, até a partir do diagnóstico, uma parte da rede de apoio que a pessoa tinha acaba se afastando, né? Isso é muito comum de acontecer. Então, a gente buscou, né, para dar orientações a pais, alguém que está nessa mesma condição, né? É alguém que tem um filho com TEA e é uma ativista pela informação e educação sobre o tema, né? A nossa convidada é a Andrea Werner, né? Que tem também o Instituto Lagarta Vira-Pupa, que é de apoio a pessoas com filhos que têm alguma deficiência. Não é nem só a deficiência, né? Algum tipo de transtorno do espectro autista. Falam sobre epilepsia e vários outros assuntos, né? Obrigado por ter topado, Andrea. Foi um pouco difícil a gente, né, conseguir marcar essa entrevista. E justo hoje que a gente conseguiu, tem uma reforma aqui na minha casa. E o microfone da Andrea às vezes está vindo com chiado. Então eu peço compreensão de vocês, né? A gente tentou marcar 2 vezes, não conseguiu. Finalmente conseguiu, então a gente vai tentar, mesmo que as condições não sejam ideais. Obrigadão, Andrea. Eu que agradeço a paciência. Andrea, hoje você, né, como eu falei, é inclusive uma ativista, né, muito conhecedora dessa causa. Imagino que tenha, né, conversado com muitos outros pais que têm a mesma condição que você, né, tem um filho com TEA. E aí, eu queria saber, voltando um pouco na sua história, né, eu vi até no Instagram do Lagarta Vira-Pupa um depoimento de uma mãe falando que muita gente acha que o diagnóstico é um momento muito difícil, né, para os pais. E aí, depois do diagnóstico, ela fala que, nossa, na verdade eu passei por muitas outras situações depois que foram muito mais difíceis de superar do que o diagnóstico em si. Muito preconceito, muito estigma, muita dificuldade de encontrar informação, né, sobre o tema. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? De fato, o diagnóstico é um desafio, mas depois ele se torna até menor com o que vocês passam a viver depois disso? O diagnóstico, na verdade, ele é muito difícil porque a gente, apesar de estar vivendo no Brasil, onde tem 24% da população com algum nível de deficiência, a gente não tem uma cultura inclusiva, né, para com uma pessoa com deficiência. Então, é normal que a pessoa que tem um diagnóstico desse no filho estranhe muito. A minha geração, pelo menos, não conviveu com crianças com deficiência na escola, não brincava com crianças com deficiência na rua, né? Na minha época, pessoas autistas que nem tinham esse diagnóstico, né, às vezes só tinham um diagnóstico totalmente equivocado, ou estavam institucionalizadas ou ficavam presas dentro de casa. Então, isso tudo leva a minha geração, principalmente, a sofrer demais quando vem um diagnóstico desse, porque além de você desconhecer o que é o autismo, tem todo esse estigma de quem não cresceu acostumado a conviver com pessoas com deficiência. Depois do diagnóstico, ele vira pano de fundo para uma série de abandonos, uma série de dificuldades que você passa a ter com aquela criança com deficiência, desde a escola que rejeita a matrícula, até você descobrir que no Sistema Único de Saúde não tem as terapias, né? O médico fala que você precisa fazer intervenção intensiva, e no SUS a gente tem o quê? 1 vez por semana, meia hora em grupo, quer dizer, não é nem perto do que seria apropriado, até você cair a ficha de que o seu filho provavelmente não vai ser independente, o que é o meu caso, né? Uma grande parcela de autistas de suporte 2 e 3 não vão ser independentes mesmo, e aí você pensa, ok, eu vou morrer, eu não sou eterna, né? A ordem natural da coisa é a gente ir primeiro, e aí? Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai ficar com o meu filho? E a gente não tem no Brasil uma estrutura de assistência social robusta com residências inclusivas, residências assistidas que possam fazer esse papel. Então, a deficiência, na verdade, vira o pano de fundo para todas essas dificuldades por uma questão de falta de políticas públicas e de cultura capacitista social mesmo. Sim. E, Andrea, aí do ponto de vista mais pessoal mesmo seu, né? Ao se deparar com uma situação dessa, e até para talvez, né, ver alguma identificação com pais que tenham filhos com algum transtorno de espectro autista, qual que você diria que é a emoção que foi mais presente
até você adquirir muito conhecimento, né, ter o instituto hoje em dia, qual você diria que foi a emoção, assim, que pegava mais para você? No início, principalmente medo, né? A gente não... O médico só dá aquele diagnóstico, mas ele não consegue falar muita coisa a mais. Então você pergunta, meu filho vai falar? Ele fala, não posso te garantir nada. Uhum. O meu filho vai ser independente? Eu não posso te garantir nada. Então você sai do consultório médico com um diagnóstico e com um monte de perguntas sem resposta. Uhum. Então você tá ali, o meu filho era um bebê, né? Ele não tinha nem 2 anos quando ele foi diagnosticado, e você olha para aquele bebê que virou um pacotinho de incertezas mesmo. Uhum. Você não sabe se você vai saber lidar, você não sabe o quanto ele vai se desenvolver com as terapias, você não sabe o quanto ele vai ser dependente de você, né? E isso tudo gera uma angústia muito grande nos pais, além do próprio cansaço, né? Porque você cuidar de uma criança atípica, obviamente, dá mais trabalho do que você cuidar de uma criança com desenvolvimento típico. Uhum. Para você, existiu algum momento, assim, que você sente que tenha sido um episódio mais marcante e que te trouxe mais alívio, ou foi uma coisa muito gradualzinha mesmo, tijolinho por tijolinho, para ficar essa angústia diminuir, né? Foi uma coisa muito gradual. Inclusive, eu brinco que a minha aceitação inicial, que foi relativamente rápida, ela foi falsa. Porque o Theo foi diagnosticado e o médico, quando diagnosticou ele, falou que ele era leve. Na época se falava autismo clássico como o autismo que era mais grave, né? Vamos dizer assim. Uhum. Ele falou, não, ele não é um autista clássico porque ele é afetuoso. Hoje em dia eu sei que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim, foi o que o médico me falou na época. Então, eu via vídeos de autistas grau 1 de suporte, que são os autistas leves, conversando, falando as coisas, e eu olhava e falava, é o Theo vai ficar assim. Uhum. Então, aquela fase mais de chorar, de se lamentar, a minha foi relativamente rápida. Logo depois eu comecei com o blog, inclusive, que é o Lagarta Vira Pupa, que é um pedacinho, o nome veio de um pedacinho de uma música do Cocoricó que o Theo gostava de cantar. E eu, quando eu leio os meus textos no início, às vezes eu tenho até vergonha, porque eu vejo muito capacitismo ali. Uhum. São coisas que eu não escreveria de novo. E o que aconteceu foi que depois essa falsa aceitação muito rápida inicial, quando ele chegou ali para os 5, 6 anos de idade, e aí é que eu fui comparar ele com os pares dele da mesma idade, com o desenvolvimento típico, aí me caiu a ficha de que ele não era leve, coisa nenhuma. Uhum. E aí veio uma segunda porrada. Sim. Aí eu caí de novo. Só que a partir daí foi que eu aprendi que eu não deveria mais idealizar o meu filho, que é engraçado, né? É a primeira coisa que você aprende teoricamente quando vem um diagnóstico desse tudo que eu idealizei deu errado, mas cara, ele não fez acordo nenhum comigo quando eu engravidei dele, eu que quis engravidar, ele nunca me prometeu nada, ele não me devia nada, né? Então, a responsabilidade por aquilo que eu idealizei era minha, não era dele. Sim. Né? Ele veio como ele é, e é isso que ele é. É dessa forma que ele é. E ele é lindo, hoje eu sei disso. Mas da segunda vez, aí que você vê, cara, eu tava idealizando de novo. Uhum. Eu mal tinha recebido o diagnóstico, já tava eu imaginando ele como um autista leve falante. Sim. E ele não é um autista leve falante, ele é um autista mais severo. Uhum. Então, a partir daí foi que de fato eu aprendi que o meu papel era fazer o possível para ajudá-lo, para que ele desenvolvesse as habilidades que são importantes, para que ele tivesse o máximo de autonomia, mas não idealizar mais, não ficar imaginando coisas que talvez não virassem realidade, porque ele não me deve nada. O Theo é como ele é, e ele é perfeito do jeito que ele é. Sim. Essa fala, André, acho que foi incrível. Acho que só esse pequeno trecho, acho que ele é capaz de mudar a vida realmente de pais, assim, que tem um filho autista, né? E aí você mencionou aqui no blog, tem até umas coisas que você fala, pô, eu escrevi aquilo lá num momento em que eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje, né? Até me arrependo um pouco. Tem algo que você lembra, assim, que você possa compartilhar? Porque eu acho que talvez... Não que você tenha escrito, se você hoje tiver um pouco de vergonha, mas um pouco alguma ideia equivocada, porque eu acho que muitos pais passam pela mesma trajetória, né? Assim como você falou agora, pô, eu idealizava, eu acho que é muito fácil alguns pais estarem nessa mesma situação e eles levam aquele baque, porra, legal, levei uma dica agora, um tombo que ela levou, né? Na dureza ali, pelo menos agora, foi um tombo mais suave, porque foi passado por alguém que passou por essa situação, né? Tem outras coisas dessas ideias que você acha que pode ajudar da mesma forma? Às vezes eu pego uns textos meus para repostar mesmo, né? Às vezes no Instagram, com uma foto, eu olho e falo, não. Mas tem um especificamente que é muito interessante, que ele chama Coisas que eu não sei. Ele estava no blog e ele está no meu livro. Uhum. E aí eu já começo o texto falando assim,
eu não sei por que o autismo escolheu você, como se eu estivesse falando com o Theo, né? Uhum. Hoje em dia eu olho aquilo e falo, cara, o autismo não é uma entidade. Sim. O autismo faz parte o cérebro dele se desenvolveu dessa forma já no meu útero. Não é uma entidade que se apossou dele. Sim. Né? Então, assim, eu até acho engraçado porque quando tem gente falando de cura de autismo, o que é cura do autismo? É eu fazer um transplante de cérebro no meu filho? Ele vai virar outro filho, ele não vai ser mais o Theo. Porque o cérebro dele é autista. Uhum. Os gostos dele têm a ver com o fato dele ser autista. O jeito dele tem a ver com o fato dele ser autista. Você não separa uma coisa da outra. Você não separa a pessoa do autismo. E nesse texto eu falando do autismo como se fosse uma entidade, assim, eu não sei porque o autismo escolheu você. E para completar que eu sei sim por que ele é autista, porque hoje em dia eu entendo infinitamente mais de neurodiversidade. Eu olho para minha família, eu olho para a família do meu marido, eu falo bingo, cara, não tinha como sair uma criança típica, né, nessa junção minha com meu marido. Entendeu? Então, né, o texto já devia ser coisas que eu sei. Eu vou reescrever esse texto para coisas que eu já sei, sim, sabe? É por aí. Sim, acho que é uma ótima. André, você mencionou que tinha muita incerteza no começo, né? Porque, pô, acho que você deposita ali uma ajuda nos profissionais, né? No médico que você vai consultar e não vinha muita coisa, né? Que dava uma segurança. Você acha que isso mudou um pouquinho, de alguma forma, ou continua sendo um transtorno bastante complicado que é cheio de incerteza e parece ser uma coisa quase inerente ao transtorno? Cara, eu vou te falar o que mudou. Naquela época, que foi 2010, as redes sociais ainda estavam no seu início. O Facebook era embrionário, mal tinha começado. Eu lembro que eu cheguei em casa e dei um Google em autismo e eu não achava coisas. Sim. Eu achei na época um grupo, você lembra do Yahoo Groups? Sim, claro. Não sei quantos anos você tem, mas enfim. Eu achei lá assim, asperger@yahoogroups.com. E o médico já tinha me falado que o Theo, na época, se chamava de Asperger ou autista leve. Hoje em dia a gente chama de autismo grau 1 de suporte. Aí eu olhei e falei, bom, o médico falou que ele acha que não é grave, mas que também não é Asperger. Mas é tudo por ali, né? Então eu vou entrar nesse grupo aí que deve ter alguma coisa que me ajude, né? Sim. Então eu entrei nesse Yahoo Groups aí. E na época eu fiquei, justamente porque não tinha nada na internet, tinha pouquíssima coisa, você fica muito refém daquele profissional. Então, assim, aquele profissional, o que diagnosticou o Theo, era tido como uma referência. Hoje em dia, eu já discordo de um monte de coisa de posicionamento dele, porque eu sou uma pessoa muito mais informada. Teve terapias que ele fez lá no início, porque foram indicadas por este profissional, que hoje em dia eu vejo os vídeos e eu tenho vontade de chorar. O Theo sofreu violências em terapia. E eu não tinha critério, eu não entendia daquilo, eu pensava, o médico indicou, ele sabe o que ele está fazendo. Hoje em dia, se você digita autismo no Facebook, vem 100 mil grupos, 100 mil páginas, tem tudo que você imagina. No YouTube, um monte de canal. Tem autistas. Na minha época, não existia autistas que tinham Instagram, que tinham um canal do YouTube. E hoje em dia tem até isso. Então, assim, eu aprendo muito sobre meu filho com autistas, seguindo outros autistas. E eu acho que o que mudou é isso. O acesso à informação melhorou demais. Você tem muito mais informação. O problema é que tem muita informação ruim também. Sim. Então a pessoa tem que ter esse critério. Tanto que, quando eu comecei a escrever o blog e eu percebi que as mães não tinham informação e eu tinha de alguma forma acesso à terapia boa e tudo, eu comecei a gravar vídeo, coisas mais didáticas, como fazer isso, como estimular a comunicação, tudo que eu aprendi eu ia repassando. E eu sempre tive um cuidado muito grande com... Eu fazia uma curadoria científica mesmo, eu aprendi muito sobre ciência nesse tempo todo, o que é ciência boa, o que é ciência ruim, porque eu entendi muito rápido a minha responsabilidade como uma divulgadora de informação. Sim. Tanto que hoje eu não escrevo mais no blog, mas o blog está lá. Porque ele está muito bem indexado no Google. Então eu sei que aquela mãe que vai sair do médico com o diagnóstico vai passar a primeira madrugada na frente do computador e eu quero que o meu blog esteja lá em cima quando ela digitar autismo. Sim. Para que ela não caia em blog falando que autismo é causado por vacina, que autismo é causado por um parente seu que assassinou alguém, porque até isso tem hoje em dia na constelação familiar. Então, assim, eu quero que caiam no meu blog, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu postei ali, ele tem um conteúdo científico mesmo, que não vai levar ninguém a fazer coisas horríveis com a criança. Sim. Andréia, e quanto, eu acho que a informação realmente, né, eu mesmo, ao longo do tempo, né, desde que existe internet, a gente percebe uma melhora na quantidade de informação. E quanto a estigma, você diria que seguiu o mesmo caminho? Melhorou um pouco? Qual que é a sua impressão?
Melhorou um pouco, mas as pessoas ainda têm, muita gente ainda tem aquela visão de, às vezes quando eu falo que meu filho é autista, aí a primeira coisa que eu escuto é, eles são tão inteligentes, eles são gênios. E não necessariamente. Sim. Os autistas são pessoas. Pessoas, né, existem pessoas com altas habilidades, com superdotação, existem pessoas com inteligência na média, existem pessoas com deficiência intelectual. Meu filho, por exemplo, tem deficiência intelectual. Então, ainda tem algumas imagens do autista padrão, assim, que são meio equivocadas. Isso ainda acontece. André, você mencionou um pouco aquela questão, né, de a oferta de serviços para tratamento no SUS serem ainda muito pequenos, né? Muito poucos serviços. Eu queria falar com você um pouco sobre recurso financeiro, né? Não ter recurso financeiro, você diria que é talvez o maior problema, assim, para levar um tratamento de um filho que tem autismo? Com relação ao tratamento, sim. Porque, de fato, a não ser alguns municípios muito selecionados que conseguiram alguma coisa com o prefeito, construíram centros de atendimento, coisas assim, a regra é que o atendimento para os autistas é nos CAPs, e é isso que eu falei, é meia hora, uma vez por semana em grupo, com uma metodologia que também não é a mais adequada para autismo quando você fala de psicologia. Então, é muito difícil. Agora, você não perguntou isso, mas eu vou falar, porque isso é uma coisa que eu percebi ao longo dos anos. A questão de ter dinheiro ou não influencia na aceitação do autismo. Sim. Aliás, eu já percebi ao longo desses anos que, às vezes, as pessoas que são pobres, elas aceitam muito mais fácil, porque elas já estão acostumadas a passar perrengue, já estão acostumadas a passar com dificuldade, do que pessoas que são muito ricas e vivem de imagem. Então, o que eu cansei de ver ao longo desses anos são pessoas que são muito ricas escondendo seus filhos autistas. Sim. Eu já conheci blogueira que o filho é autista e ninguém sabe que o filho é autista, ela não fala pra ninguém. Sim. E o menino era famosinho na internet. É como se fosse uma mácula pra pessoa, né? Vai atrapalhar a minha vida de Instagramer aqui. Para quem vive de imagem, seus filhos têm que ser perfeitos. Né? Então, eu cansei de ver ao longo dos anos pessoas muito ricas e até pessoas famosas que escondem os seus filhos autistas. Ninguém sabe que o filho é autista. Ou até com outra deficiência, não necessariamente autista. Sim. E isso que a gente falou no começo, né? Que eu falei, na verdade, na abertura, André. Acontece de pessoas se afastarem, pessoas que eram seus amigos, seus familiares, não acham difícil conviver por algum motivo e se afastam? Olha, comigo não aconteceu, mas eu sou uma pessoa muito privilegiada, tanto de amigos quanto de família, dos dois lados. Mas sim, eu sou uma exceção. Eu escuto muito de muitas pessoas, não só o abandono do pai, né, que é muito comum no nosso meio, que tem uma estatística que fala que 78% dos pais abandonam o filho quando vem o diagnóstico de uma doença rara. A gente não tem esse número para autismo, mas isso é um dado do Instituto Baresi de 2012 para doenças raras, e a gente imagina que seja alto também para autismo, porque os seguidores do Lagarta Vira-Pupa no Instagram, 94% são mulheres. Sim, eu dei uma olhada lá, dificílimo encontrar. Nós acho que não vi nenhum, aliás, em comentários. Então já tem essa questão do abandono paterno. Muitas vezes eu escuto das mães que têm avós que pararam de visitar, ou que dá presente para o filho dela que não é autista e não dá presente porque é autista. Nossa. Tem um tratamento diferenciado. Tem amigos, sim, que se afastam porque não sabem lidar ou não querem aprender a lidar. Ou tem avós que não necessariamente rejeitam, mas assim, não são rede de apoio, não oferecem para ficar com o neto no fim de semana para os pais poderem dar uma descansada. Então tem sim, tem toda essa situação de solidão que muitas mulheres passam, não só porque viram mãe solo de uma hora para outra, quando o marido abandona, mas também porque muitas vezes a própria família e a sociedade ao redor não acolhem essas pessoas. Andréia, como o nosso podcast é sobre saúde mental e a gente está dedicando aos pais, né, de filhos autistas, como foi isso para você, né? Você chegou em algum momento a procurar algum tipo de suporte para a sua saúde mental ou não? Eu faço terapia há muitos anos, na verdade eu já fazia antes do diagnóstico do TEL, e desde então eu fiquei muito pouco tempo sem fazer terapia. Eu acho que é essencial, eu acho que todo mundo deveria ter acesso, né? Sim. Não só no SUS, mas quem às vezes não consegue no SUS, no CAPS da região, procurar aquelas universidades que têm apoio gratuito, que às vezes os estudantes de psicologia estão fazendo estágio. Então, procurar algum tipo de serviço de apoio nesse sentido, porque, para começar, né, como a gente está falando de uma condição que é genética, né, ela não necessariamente é hereditária, né, mas ela é genética, quer dizer, junta os genes da mãe com os genes do pai, faz aquele bingo, e se fez o bingo, é porque a mãe tem na sua genética alguma neurodiversidade e o pai também. Tanto que o mais comum que a gente tem visto
São pais sendo diagnosticados com autismo depois dos filhos. Ah. Porque às vezes o filho vem num quadro mais grave, não oralizado, e aí com aquele atraso de fala que eles vão procurar um médico, descobre que o filho é autista, e aí começam a conhecer mais sobre o autismo, se informar mais, e aí fala, peraí, quando eu era criança, minha mãe fala que eu tinha problema na escola, que eu não tinha amiguinhos, eu demorei um pouco para falar, eu tinha isso, eu tinha aquilo, vai ligando, e descobre que é autista também. Sim. Se não é autista, é alguma coisa. Eu acho que eu nunca conheci um pai de autista, mãe de autista que não seja nada. Que não tenha uma depressão, que não tenha um TDAH, que é o meu caso, que não tenha uma altas habilidades, que não tenha uma bipolaridade, às vezes, um borderline. É tudo que você imaginar, a salada. Porque, assim, a genética do autismo, ela não vem do além. Então, assim, na minha família, por exemplo, o meu pai, eu tenho certeza que é um TDAH não diagnosticado. O irmão dele, um dos irmãos mais novos dele, era esquizofrênico. Ele tem sobrinho esquizofrênico. Ele tem sobrinho de segundo grau que é autista. Eu tenho primo do lado da minha mãe que eu tenho certeza que é autista. Da família do meu marido, a mesma coisa. Então, assim, não é gratuito isso. Por que eu tô falando tudo isso? Se os pais já têm alguma neurodiversidade, para essa neurodiversidade trazer uma dificuldade emocional e para ajudar a piorar um quadro de depressão, é um pulinho. Sim. É um pulinho. Então, é muito essencial que esses pais, principalmente a mãe que acaba ficando com a parte mais braçal em geral da coisa, tenha acesso a um atendimento psicológico, porque senão, inevitavelmente, ela vai começar a ter problemas de saúde mental. Agora que você falou da importância da carga genética nesse tipo de transtorno, né, André? Você chegou a lidar com culpa ou você teve uma aceitação já antes disso bater? Não, eu não lidei com culpa não, mas eu morro de rir, porque eu lembro que quando veio o diagnóstico eu ficava, meu Deus, por que eu? Como eu? De onde veio? Hoje em dia eu olho, eu fico rindo sozinha, porque pra mim hoje em dia é muito óbvio. Sim. Tanto que eu não tive outro filho, porque a gente chegou à conclusão que havia autista também. E daí pra você dar a mesma qualidade que você consegue dar pra um, né, num país que não tem as coisas no SUS e tudo, você dá pra dois, a coisa ficava inviável. Então a gente resolveu ficar só no TEL e dar pro TEL tudo que a gente consiga dar de terapia, de atendimento e por aí vai. Mas para mim é muito clara essa questão genética, muito clara. E às vezes eu faço muita palestra, né? Sim. Geralmente é assim, depois das palestras, os pais, a mãe, o pai, vêm me cumprimentar, abraçar, tirar uma foto, pedir para eu autografar um livro. Às vezes eu começo a conversar com a pessoa, eu já bato o olho e falo, meu Deus do céu, será que ela já sabe? Porque eu saco que a pessoa é autista. Sim. Pelo jeito de falar, a falta de contato visual que ela faz com as mãos. Até eu já desenvolvi um radar muito bom nisso, né? Sim, claro, imagino. André, a gente já está até finalizando aqui nossa entrevista. Eu queria que você mencionasse, você falou aí, né, algumas terapias e tratamentos a que o TEL foi submetido no começo. Hoje você vê claramente que eram indevidas, né? Até chegaram a ser violências, né? Atualmente, assim, você tem conhecimento? Porque em saúde acontece muito isso, né? Umas modas de tratamento que muita gente acaba caindo porque vai pipocando, né, de charlatão oferecendo isso. Atualmente você reconhece alguns até para fazer alerta mesmo. Olha, esse tipo de coisa tem acontecido, vejo gente que embarca nessa e é furada, não tem nada de científico aí. A gente está cheio das pseudociências no nosso meio, né? Porque tem pessoas que se aproveitam do desespero dos pais, da falta de letramento científico da população. E aí você junta isso tudo num pacote com capacitismo, aí você dá em pais que compram qualquer coisa para curar os filhos. Isso acontece muito. Então a gente tem um caso muito emblemático que a gente conseguiu levar até no Fantástico, que é do MMS, que é um alvejante diluído, que é vendido como cura para tudo que você imaginar, de AIDS, a câncer, a autismo, e eles chegam a fazer enema nas crianças com aquilo, eles enfiam pelo reto aquele alvejante diluído, que acaba com o intestino da criança. A gente sabe de mortes que já aconteceram por causa disso, mas vira um culto, assim, que se você falar contra, você está ganhando dinheiro da indústria farmacêutica, eu já me acusaram de ganhar checão da indústria farmacêutica, já estou acostumada. Tem todo aquele lado da medicina integrativa também, que tem profissionais que ganham muito dinheiro prometendo que vão curar o autismo com suplementos, com dieta, com ozonioterapia, com um bando de panaceias que a gente sabe que não tem comprovação científica e que muitas vezes podem fazer até mal, né? E tem também coisas que têm comprovação científica, mas que mal aplicadas fazem mal. É o caso da terapia ABA, que foi aquela que o TEL fez lá no início, de forma equivocada, porque o início da terapia ABA,
ele foi feito era usado até para cura gay, vamos dizer assim, que não existe, né? Sim, sim. Mas você ter noção como que era equivocado o negócio. E eles faziam de uma forma de condicionamento para tentar moldar a criança para que ela ficasse parecida com uma criança típica. E o que é que mais denuncia uma criança autista, que você bate o olho nela, você percebe que tem alguma coisa diferente? As estereotipias ou estímulos que a gente fala, que eles balançam a mão, eles dão pulinhos, eles fazem barulhinhos, porque o sensorial deles é diferente, eles percebem o mundo de uma forma diferente. Então essas estereotipias ajudam eles a se acalmar e também a se estimular, é gostoso. Sim. Isso é uma das principais características do autismo. Então, os terapeutas ABA do passado e os que hoje em dia ainda fazem esse ABA arcaico, eles tentam extirpar as estereotipias do autista. Só que o que acontece? Se aquele movimento o autista está fazendo, porque aquilo ajuda ele a se regular, se controlar e acalmar o cérebro, e você tira aquilo, você começa a punir ele de alguma forma quando ele faz aquilo, ele vai extravasar de uma outra forma, que não vai ser bacana. Isso pode virar uma depressão horrorosa, isso pode virar autoagressão, agressão às outras pessoas, né? Então, hoje em dia a gente tem profissionais que fazem o ABA respeitoso, lúdico, que respeita os interesses da criança, mas a gente ainda tem vários relatos de profissionais que fazem esse ABA antigo, que quer tirar as estereotipias, que quer manter a criança sentada numa mesinha um tempo que nem uma criança típica consegue fazer. Sim. Então, o que eu sempre falo para os pais olha se isso está sendo respeitoso. E a pergunta que eu sempre faço se fosse uma criança típica, seria aceitável? Ou a gente passa pano simplesmente porque a criança é autista, então ela pode sofrer alguns tipos de violências? Sim. É difícil a gente fazer essa autoanálise. Sim. Sabe? Mas é uma coisa necessária. Porque tem coisas que se fazem em terapia que ninguém deixaria ser feito com uma criança típica. Tirar o brinquedo favorito dela e não deixar ela ter acesso àquele brinquedo. Ficar enfiando comida na boca dela para estimular ela a fazer os negócios. Sim. Manter ela num cantinho para que ela não saia da mesinha. Ficar invadindo o corpo dela, botando a mão na cabeça dela, fazendo ela olhar para as coisas. Se não é aceitável para uma criança típica, não pode ser aceitável para uma criança autista. A gente pode tranquilamente usar a mesma medida, né? Não tem por que ser diferente, né? Exatamente. Ser diferente é ser capacitista. É isso. Andréia, última questão é o contrário, né? A gente falou aí das terapias e tratamentos como alerta, né? Para as pessoas não caírem. Você consegue dar um panorama de algumas coisas que o TEL faça, né? Porque aí eu acho que é um bom modelo de, olha, tanto da complexidade, né, do tratamento que exige, quanto de, esse é o tipo de coisa que, de fato, ajuda um paciente com autismo, né? Olha, agora o TEL está na adolescência, né? O TEL está com 13, vai fazer 14 em junho, e uma coisa que tem ajudado demais ele, e que, assim, na época que ele foi diagnosticado, não existia, ou ninguém falava a respeito, mas que eu estou percebendo que está fazendo muita diferença na vida dele, é a psicomotricidade. Primeiro porque ajuda muito ele, como adolescente, a gastar energia. Então é uma terapia que é feita com muito movimento, muita atividade física. Ele está fazendo psicomotricidade com aula de circo. Que legal. Ele vira de cabeça para baixo naquela malha igual o Homem-Aranha. É uma coisa incrível que o Theo está sendo capaz de fazer. Então isso ajuda a organizar o corpo dele, a gastar energia, e eu vejo que ele fica mais organizado, mais centrado, através da psicomotricidade, que é uma coisa que nem tinha lá atrás ou se falava muito pouco. Se eu tivesse uma coisa que não me falaram na época, e que se tiver algum pai me ouvindo, escuta o que eu vou falar, a gente foca muito no cognitivo, então, tá com atraso de fala, vamos botar na fono, vamos colocar na psicóloga para ensinar habilidades, isso, aquilo, mas assim, o corpo da criança autista, em geral, é muito desorganizado. Geralmente, você tem questões de hipotonia, de falta de tônus muscular. A postura está equivocada. Não sabe nem se é destro, se é canhoto. O corpo está todo desorganizado. E é a questão sensorial que influencia nisso também. Né? Porque ele percebe o mundo através dos sentidos de uma forma totalmente diferente. Então, a gente tem que procurar terapias que ajudem a organizar o corpo. Quando você organiza o corpo, a mente vai junto. Então, converse com um profissional de psicomotricidade, com um profissional de terapia ocupacional que faça integração sensorial, que é uma coisa que ajuda demais a dar uma sossegada nessa questão do sensorial. E você vai ver que o cognitivo vai acompanhar. É o que eu tenho percebido nos últimos anos. Que ótimo. Andréia, muito obrigado, né? A gente pode colocar aqui, divulgar o Lagarta Vira Pupa, né? O @, para as pessoas que, né, precisarem de mais algum aconselhamento, alguma ajuda pro momento que elas tiverem, né? Entrarem em contato com você. O Instagram atualmente tem sido o melhor canal para falar com você sobre isso?
Sim, então lá no Instagram tem o @lagartavirapupa, se você digitar lagarta já vai aparecer, e o meu Instagram pessoal também, que é o Andrea Werner com W, que eu tô lá todo dia postando coisas. E o seu Andrea Werner com W e tem um underline no final, né? Eu reparei nisso. Mas se digitar Andrea Werner já aparece, provavelmente. Já tem o selinho de verificação, todo mundo vai saber que é você. E o seu livro, Andrea? Meu livro está à venda no site do Lagarta Virapupa e atualmente o que financia o Instituto, vamos dizer assim, o que a gente consegue fazer de ações é a venda dos meus livros, tanto o Lagarta Virapupa, que é para os pais, para profissionais, e o meu amigo Fazi, que é o infantil, que é para ensinar as crianças a lidarem melhor com o coleguinha que é diferente na escola. Então, se você entrar em lagartavirapupa.com.br, você procura lá a lojinha, você colocar /loja já vai direto, e aí você consegue comprar os livros lá. Legal. Obrigado mais uma vez, Andrea, pela sua disponibilidade. A gente tentou marcar, precisou cancelar. E agora, né, você está numa semana de correria aí, né, porque vai vir o dia de conscientização. Sigam lá, então, todas as redes da Andrea. Obrigado e parabéns, né? Eu vejo todo o seu posicionamento político também no Instagram, André. Acho que a gente ultimamente tem precisado muito disso, né? Esse posicionamento político e científico, né? Então eu admiro bastante tudo que você posta e convido todo mundo a seguir. Obrigado. Obrigada pelo convite. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Aqui para os nossos agradecimentos agora. A Amanda Ribon, ela pediu pra gente falar sobre enxaqueca. Só que enxaqueca entra um pouco mais no campo da neurologia, que não é tanto a nossa. Talvez, se a gente fosse falar, né, sobre enxaqueca, o lado do quanto afeta o psicológico, quanto afeta a saúde mental, né? Mas como ela queria saber sobre enxaqueca especificamente, eu indiquei um outro podcast, que é o Porquê Dói, feito por uma colega minha, que é a Juliana Conte, que inclusive sofre de enxaqueca. O podcast dela é sobre dores em geral, mas ela tem 2 episódios sobre enxaqueca e ela, né, tem muita propriedade como paciente para falar. E eu indico então para quem quiser saber sobre esse tema, o Porquê Dói. A Emanuela, uma estudante de medicina, fez um story com uma fotinho em que ela estava ouvindo, né, o nosso podcast enquanto ela fazia uma atividade física. A gente foi lá, agradeceu, repostou, né? E aí ela falou, não, no dia da foto do story, na verdade, eu só fui fazer exercício pra ouvir o podcast. E eu me identifico, né? Isso é uma coisa, às vezes eu quero ouvir algum tipo de musiquinha, aí eu falo, pô, vou correr então. E às vezes, né, eu nem iria correr, mas pra ouvir uma musiquinha, acho que é uma atividade que pra mim combina muito, aí eu vou lá e aí corro pra isso. A Laura mandou uma mensagem pra gente também, e ela é fissurada por transtorno de personalidade, dá pra ver, porque ela mandou uma lista de sugestões, né, de episódios, e são praticamente todos, ou todos, de personalidade, né, personalidade narcisista, personalidade esquizoafetiva, histriônica, enfim. Eu me interesso bastante, né, por esse tipo de transtorno, e já faz um tempo que a gente não trabalha, né, e não faz episódio sobre transtorno específico. Então estamos na busca, tá na nossa pauta aí para ser produzido, logo mais vai aparecer algum desses, fica aí ligada, Laura. E por fim, a Anne Emanuele, que é uma paraíbucana, como ela mesma, né, se referiu, ela fez uma observação muito legal quanto ao nosso episódio 17, que é sobre burnout, né. Nesse episódio, a nossa entrevistada uma hora se refere à fadiga por compaixão. E aí ela se refere de um jeito mais abrangente, né, falando que é uma ausência de compaixão do profissional de saúde por si mesmo, né? Aquela coisa que o profissional de saúde fica tão voltado para o paciente que esquece de si próprio, né? E aí a Anne falou que essa definição não está muito correta, não é muito precisa. A fadiga por compaixão é o tema de mestrado da Anne, né? Então ela tem um conhecimento profundo especificamente sobre esse tema. E aí ela fez algumas observações para dar uma definição mais precisa do que é a fadiga por compaixão. A gente vai deixar essa descrição mais precisa ali no textinho que acompanha o episódio de Burnout, né? A gente vai montar aqui uma definição, uma observação até junto com a Anne, né? Para fazer uma coisa cientificamente correta. Mas, em linhas gerais, a fadiga por compaixão não é tanto sobre uma falta de compaixão do profissional de saúde por si, mas sim uma exaustão, né, crônica e um distanciamento emocional que acabam acontecendo porque o profissional é exposto diariamente, né, ao sofrimento alheio, né, muito constantemente. Muitas vezes ele é afetado pela frustração, né, de não conseguir algum tipo de, né, sucesso no tratamento que ele conduz. Mas uma descrição melhor, né, vai estar ali certinha no episódio 17 sobre burnout. Agradeço muito, né, a mensagem muito gentil e muito valiosa, né, qualquer correção pro lado da ciência a gente aqui valoriza muito. Obrigado, Anne.
Aproveito para pedir que vocês divulguem, né, o nosso @entrementespodcast no Instagram, para quem se interesse pelo tema da saúde mental, se você acha que o nosso trabalho aqui pode ser interessante, né, a gente fala bastante sobre psiquiatria e psicologia, sempre com, né, muito rigor científico. Então a gente pede a divulgação, nossa meta inicial aí é aquele número, né, mais clássico, como primeira marca de chegar a 500 seguidores, né? Ainda estamos aí um pouquinho longe, estamos na casa dos meados dos 300, mas conto com a ajuda de vocês para divulgar e a gente conseguir levar a nossa mensagem para mais pessoas. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo, tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Silmar Elis e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no seu agregador de podcasts, porque é muito importante, né, para que a gente aumente a nossa rede de apoio, e pedir para seguir também no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo e para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.